Pois bem, meus amigos, vamos dar início agora às questões relativas aos blocos 2 e 3. Primeira questão. Considerando que, conforme a doutrina, a moderna sociologia criminal apresenta teorias e esquemas explicativos do crime, assinale a opção correta acerca dos modelos sociológicos explicativos do delito. Letra A. Para a teoria ecológica da sociologia criminal, que considera normal o comportamento delituoso para o desenvolvimento regular da ordem social, é imprescindível e até mesmo positiva a existência da conduta delituosa no seio da sociedade. Meus amigos, essa alternativa está errada porque essa teoria ecológica, a teoria de Chicago, na verdade é aquela que trata das cidades, né, da ecologia das cidades, que importou conceitos da teoria ecológica para aplicá-la na explicação do fenômeno criminal dentro da cidade, no caso de Chicago. E essa assertiva se refere às teorias estruturais funcionalistas, que são aquelas baseadas na teoria da anomia, cujos maiores expoentes são Durkheim e Merton. Então está errada. Letra B. A teoria do conflito, sob enfoque sociológico da Escola de Chicago, rechaça o papel das instâncias punitivas e fundamenta suas ideias em situações concretas, de fácil comprovação e verificação empírica das medidas adotadas para a contenção do crime, sem que haja hostilidade e coerção no uso dos meios de controle. Ela já iniciou errada essa assertiva porque a Escola de Chicago não faz parte das teorias do conflito, e sim é uma das teorias do chamado consenso, teorias do consenso. As teorias do conflito são a teoria da reação social, também chamada teoria do etiquetamento social, rotulação social ou labeling approach, e a escola crítica, né, e as teorias críticas. Então, errada essa assertiva. A teoria da integração, ao criticar a teoria consensual na solução do conflito, rotula o criminoso quando assevera que o delito é fruto do sistema capitalista e considera o fator econômico como justificativa para o ato criminoso, de modo que, para frear a criminalidade, deve-se separar as classes sociais. Bem, essa assertiva C está errada porque a teoria da integração, na verdade, teoria da integração é sinônimo de teorias do consenso. No livro de Shekhara, ele trata teorias do consenso que também podem ser chamadas de teoria da integração. Portanto, eu acho que o doutrinador aí quis utilizar esse termo exatamente para confundir o candidato. E aí ele começa a discorrer sobre rotulação do criminoso como fruto do sistema capitalista, se referindo às teorias críticas, né, de cunho machista. Portanto, essa questão está errada. E lembrar que teoria da integração, segundo o doutrinador Shekhara, é um sinônimo de teoria das teorias do consenso. Letra D. A Escola de Chicago, ao atentar para a mutação social das grandes cidades na análise empírica do delito, interessa-se em conhecer os mecanismos de aprendizagem e transmissão das culturas consideradas desviadas, por reconhecê-las como fatores de criminalidade. Está correta essa assertiva. Realmente a Escola de Chicago se atém a essa mutação social nas grandes cidades. O foco da Escola de Chicago foi realmente as grandes cidades e conhecer os mecanismos, aquela questão dos controles informais, dos controles sociais informais do crime, que estão relacionados a esses mecanismos de aprendizagem e transmissão das culturas consideradas desviadas. Então, está correta essa assertiva. Letra E. A teoria estrutural funcionalista da sociologia criminal sustenta que o delito é produto da desorganização da cidade grande, que debilita o controle social e deteriora as relações humanas, propagando-se, consequentemente, o vício e a corrupção, que são considerados anormais e nocivos à coletividade. A letra E se encontra errada porque essa teoria estrutural funcionalista, na verdade, são as teorias que se sustentam na teoria da anomia, de Durkheim, e depois adaptada por Merton, que é aquela questão da desintegração entre o sistema de valores e o sistema de normas. A teoria estrutural funcionalista não está relacionada ao produto não relaciona o delito como produto da desorganização da cidade grande. Essa relação é feita pela teoria da Escola de Chicago, a teoria ecológica da cidade. Portanto, está errada a letra E. Portanto, está correta a letra D. Pois bem, meus amigos, aproveitando essa questão, eu queria trabalhar com vocês uma técnica mnemônica, no caso, um acrônimo, utilizando-se da palavra casa para designar as teorias do consenso. Então, letra C, de Escola de Chicago, A, de anomia, que se refere às teorias estruturais funcionalistas de Merton e Durkheim, o S, de teorias subculturais, e o A, de teoria da aprendizagem social. Então, o acrônimo CASA designa as teorias do consenso. Já as teorias do conflito podem ser designadas, lembradas através da técnica mnemônica do também outro acrônimo, EM. E de teoria do etiquetamento social, se refere à teoria da reação social, da rotulação social ou labeling approach, todos sinônimos, e M de machista, que se refere à teoria crítica, que são aquela escola que enxerga o fenômeno criminal a partir daquela ótica marxista. Então, é M.
Então, em casa. Teoria do conflito, em. É M. Teoria do consenso, casa. É isso, meus amigos. A respeito do conceito e das funções da criminologia, assinale a opção correta. A criminologia tem como objetivo estudar os delinquentes, a fim de estabelecer os melhores passos para sua ressocialização. A política criminal, ao contrário, tem funções mais relacionadas à prevenção do delito. Olhe, essa questão está errada porque a criminologia tem como objeto de estudo os delinquentes, mas a função de estabelecer os melhores passos para sua ressocialização cabe à política criminal. No caso, a criminologia produz um substrato empírico, no entanto, as opções e estratégias para estabelecer a melhor intervenção sobre o homem delinquente cabe à política criminal que recepciona esse conhecimento produzido pela criminologia. Então a questão está errada. Letra B. A finalidade da criminologia e face do direito penal é de promover a eliminação do crime. O crime como fenômeno, como fato social, nunca vai deixar de existir, não é? E a criminologia tem consciência, nenhuma sociedade, nenhuma civilização humana conseguiu abdicar, né, aquelas condutas desviantes sobre a ótica das expectativas sociais, motivo pelo qual a finalidade da criminologia não pode ser a eliminação do crime. Então, está errada. Letra C. A determinação da etimologia do crime é uma das finalidades da criminologia. Aí foi uma casca de banana, porque etimologia designa a origem das palavras. No caso, uma das finalidades da criminologia é estudar a etiologia do crime. Etiologia, e não etimologia, que estuda a origem das palavras. Portanto, está errada essa assertiva. Letra D. A criminologia é a ciência que, entre outros aspectos, estuda as causas e as concausas da criminalidade e da periculosidade preparatória da criminalidade. Está correto. Está correto. Como a criminologia tem como objeto de estudo o crime e o criminoso, inclui-se dentro do seu objeto de estudo as causas e as concausas da criminalidade, inclusive há várias teorias que tentam explicar, né, as causas da criminalidade de várias vertentes biológicas, sociológicas, psicológicas e também a própria periculosidade preparatória da criminalidade, inclusive que esse tema está mais relacionado à criminologia clínica, né, o assunto de periculosidade, aquela questão dos transtornos de personalidade também estão abrangidos pelo estudo da criminologia, portanto essa questão está correta. Letra D. Letra E. A criminologia é orientada pela política criminal, já está errado aí, né? A criminologia é a base, é o substrato empírico. Ela não é orientada pela política criminal. Na verdade, a política criminal é que é orientada pela criminologia. Vocês lembram do conceito de ponte, aquele gráfico que eu fiz para vocês? Então, a política criminal é uma ponte entre a criminologia e o direito penal. Então, está errada essa assertiva. Correto, então, letra D. De acordo com as teorias sociológicas que buscam explicar o fenômeno criminal, assinale a alternativa correta. A expressão white collar crimes, crimes do colarinho branco, surgiu na escola de Chicago na década de 1950. Essa assertiva está errada porque essa expressão foi cunhada por Sutherland em 1940, numa conferência da Sociedade Americana de Sociologia. Portanto, está errada essa assertiva. Letra B. A teoria da associação diferencial é considerada uma teoria de consenso, porque surgiu da Revolução Industrial, propiciando uma forte expansão do mercado econômico com a consolidação da burguesia comercial. A teoria da associação diferencial, candidatos, é aquela teoria da aprendizagem social que se baseia na ideia de que o crime é fruto de uma interação entre indivíduos, de um processo onde determinados grupos de pessoas, de indivíduos, aprovam, legitimam o comportamento criminoso e acabam influenciando um determinado indivíduo a delinquir. Portanto, a associação diferencial não tem nada a ver com a Revolução Industrial e a expansão do mercado econômico. Está errada essa assertiva. A teoria do Labeling Approach, etiquetamento, rotulação ou reação social, considera que a criminalidade é a qualidade da conduta humana e não a consequência de um processo em que se atribui tal qualidade, estigmatização. É exatamente o contrário, né? A teoria do Labeling Approach acredita que a criminalidade não é uma qualidade da conduta humana e sim é apenas o resultado de um processo de etiquetamento que se atribui a um indivíduo. Esse é um processo de estigmatização. Portanto, está errada essa assertiva. Entre as proposições da teoria da associação diferencial, pode-se citar que a organização social é causa básica do comportamento criminoso sistemático e que é considerada uma teoria do conflito. Aqui já a terceira assertiva, né, sobre a teoria da associação diferencial. A teoria da associação diferencial é a principal teoria daquelas teorias da aprendizagem social que já estudamos anteriormente e se baseia, como já foi dito, na ideia de que o crime é o resultado de um processo de interação entre indivíduos, seja de imitação, de identificação,
Quanto mais contato, quanto mais interação do indivíduo com determinados grupos que legitimam o comportamento criminoso, mais ele se torna suscetível de praticar crimes. E essa teoria é uma teoria do consenso e não uma teoria do conflito. Então, portanto, está errada essa assertiva. Letra E. A anomia, como uma espécie de confusão de normas ou um encontro de normas conflitantes, é o primeiro passo para o estudo da subcultura delinquente. Essa assertiva está correta, embora ele tenha dito em outras palavras, a teoria da anomia significa desintegração, para ser mais fiel, não é, ao conceito apresentado por Eduardo Viana a respeito da teoria da anomia, cujo maior expoente é Durkheim, no sentido de que é uma desintegração entre o sistema de valores e o sistema de normas vigentes em determinada comunidade. E as teorias subculturais são uma evolução, são um aprimoramento das teorias de anomia, elas partem da teoria da anomia como base de sustentação, e como a teoria da anomia fala que aquelas pessoas que não têm os meios, né, Merton lá, que fala que aquelas pessoas não têm acesso aos meios legítimos para obter o sucesso social, prestígio econômico, prestígio social, ascensão econômica, enfim, aquelas metas culturais, essas mesmas pessoas acabam se reagrupando e formando uma subcultura diferente daquela cultura majoritária que predomina na sociedade. Então, essas teorias subculturais têm como base de sustentação a teoria da anomia e explicam, a partir daí, a formação de subculturas dentro de uma cultura dominante, que é aquela subcultura delinquente que é voltada, que tem valores próprios, comungam de ideais e valores próprios de uma própria subcultura, e essa subcultura legitima a prática de crimes. Portanto, essa assertiva está correta. Na questão, assinale a alternativa contendo a informação que preenche corretamente a lacuna. A é a autorrecriminação da vítima pela ocorrência do crime contra si, buscando razões que, possivelmente, tornaram-na responsável pelo delito. Letra A. A sobrevitimização. Candidatos, sobrevitimização é sinônimo de vitimização secundária. É a mesma coisa. E ambas designam aquele processo pelo qual a vítima sofre os danos decorrentes do crime, mas dessa vez praticados pelas agências de persecução penal. Aquele vexame que ela eventualmente pode sofrer na delegacia, numa audiência judicial, ou perante o Ministério Público, enfim. Essa é a vitimização secundária, então alguns chamam também de vitimização processual, mas é aquela que é uma segunda fase, não é, da vitimização. Tanto sobrevitimização e vitimização secundária designam o mesmo processo, portanto, está errado a letra A e a letra C. Letra B, vitimização primária. A vitimização primária é aquela decorrente do dano direto, decorrente da consequência do delito praticado pelo criminoso, vítima criminoso. Então, está errado. Vitimização terciária, na letra D, está errado também, porque a vitimização terciária, como já vimos no bloco 1, pode designar tanto o preconceito social, aquela vitimização sofrida pela vítima, que tem como autor pessoas indeterminadas, mas a própria sociedade, o próprio meio social, costuma se citar aquela estigmatização que a vítima passa após ser vítima de um crime sexual, onde a sociedade procura culpar a mulher vítima de crime sexual por causa da roupa, da eventual insinuação, enfim. E também uma abordagem diferente da vitimização terciária é aquela que informa que seria praticada pelos órgãos de persecução penal contra o criminoso, aqueles excessos. O excesso policial é o exemplo citado pela doutrina, que prática de tortura na delegacia, enfim, é o excesso praticado pelas agências de persecução penal sobre o criminoso, sobre o autor do crime, que seria penalizado além daquilo que determina a lei. E, por fim, heterovitimização é a resposta correta, porque a heterovitimização é realmente a autorrecriminação da vítima pela ocorrência do crime contra si, buscando as razões que possivelmente tornaram responsável pelo delito. No caso, a doutrina cita aquela vítima que deixa o carro aberto, com a chave da ignição no carro, uma forma de facilitação. Seria uma busca das causas do crime de acordo baseada no comportamento da própria vítima que teria instigado ou contribuindo para a prática do crime, se chama heterovitimização. Portanto, correto, letra E. Letra A. Uma das principais críticas às teorias da subcultura delinquente é de que ela não consegue oferecer uma explicação generalizadora da criminalidade, havendo um apego exclusivo a determinado tipo de criminalidade, sem que haja uma abordagem do todo. Realmente, está correto, é uma das críticas que se fazem às teorias da subcultura delinquente, porque elas buscam especialmente explicar aquela delinquência juvenil, que segundo essa teoria era fruto de uma subcultura baseado naquela teoria de Merton, da falta de acesso aos meios legítimos para se alcançar as metas culturais. Esse grupo, não é, de indivíduos, especialmente o jovem, eles se uniriam, formariam um subgrupo, uma subcultura dentro de uma cultura maior, e dentro dessa cultura eles acabariam legitimando a prática de crimes. E esses crimes teriam características específicas, como, por exemplo, não teriam utilidade nenhuma, praticavam o mal unicamente pelo mal, utilizavam a violência como resposta. Enfim, essa é bem específica essa teoria da subcultura delinquente,
ela tem um objeto bem específico, e ela não explica, por exemplo, por que determinados jovens não ingressam nesse tipo de subcultura, e na verdade o tipo de adaptação a essa frustração pode ser bem diferente do que a prática de crimes, como por exemplo, aceitar as metas culturais e aceitar que não existem os meios legítimos, mas ainda assim respeitar os meios legítimos, ou seja, não adentrar na seara criminal. Então é uma teoria que se voltou para explicar determinados grupos subculturais, mas não explica o fenômeno todo em sua integralidade. Letra B. A teoria da anomia, sobre a perspectiva de Durkheim, define-se a partir do sintoma do vazio produzido no momento em que os meios socioculturais não satisfazem as expectativas culturais da sociedade, fazendo com que a falta de oportunidade leve à prática de atos irregulares para atingir os objetivos almejados. Essa é exatamente, candidatos, a teoria da anomia de Merton. Merton se utiliza da teoria de Durkheim, da teoria da anomia, mas faz uma adaptação, e é exatamente isso. Ele fala que a questão da ausência de meios legítimos suficientes para satisfazer as expectativas, né, culturais, as metas culturais dos indivíduos, naquela época do sonho americano, naquela época em que se divulgava que todos tinham, nos Estados Unidos, todos tinham a chance de chegar ao sucesso em uma sociedade igualitária, e todos eram suficientemente capazes de chegar, de almejar ao sucesso econômico, social, enfim. E Merton disse que a falta de oportunidade, que na verdade não era tão igualitária assim a sociedade, e que a falta de oportunidade para alcançar aquelas mesmas metas levavam à prática de crimes. Então está errada essa assertiva, porque se refere à perspectiva de Merton e não de Durkheim. Letra C. A teoria da anomia, sobre a perspectiva de Merton, define-se a partir do momento em que a função da pena não é cumprida. Por exemplo, instaura-se uma disfunção no corpo social que desacredita o sistema normativo de condutas, fazendo surgir a anomia. Portanto, a anomia não significa ausência de normas, mas o enfraquecimento de seu poder de influenciar as pessoas, as condutas sociais. É exatamente a teoria da anomia sob a perspectiva de Durkheim. Ele simplesmente aqui, o examinador, trocou as assertivas, ao se referir à teoria da anomia baseada na perspectiva de Durkheim, ele colocou a de Merton, e agora, na alternativa C, ao se referir à teoria da anomia sob a perspectiva de Merton, ele definiu sob a perspectiva de Durkheim. Foi uma inversão aí feita pelo examinador. Está errada a letra C. Letra D. O utilitarismo da ação é um dos fatores que caracterizam a subcultura delinquencial sob a perspectiva de Albert Cohen. Não, é exatamente o contrário. O não utilitarismo da ação. Albert Cohen, segundo a teoria da subcultura delinquencial dos jovens, né, da delinquência juvenil, ele percebeu que muitas vezes o crime não trazia, praticado por esses jovens, dentro desses grupos, né, de subcultura, não traziam nenhuma utilidade financeira, nenhum retorno. Como, por exemplo, atos de vandalismo. Não havia utilidade nenhuma. Briga de gangues, não trazia utilidade nenhuma financeira, enfim, aos criminosos. Então, prevalecia, portanto, o não utilitarismo da ação desses grupos subculturais voltados à delinquência. Então, a alternativa está errada. Letra E. O sentimento de impunidade vivenciado por uma sociedade é antagônico ao conceito de anomia identificado sobre a ótica de Durkheim. Está errada essa assertiva, porque o sentimento de impunidade vivenciado por uma sociedade, ele não é antagônico ao conceito de anomia identificado sob a ótica de Durkheim. Durkheim falava daquela desintegração entre o sistema de valores e o sistema de normas, ou seja, os valores da comunidade, determinada sociedade, não eram mais iguais, não estavam em desacordo com o sistema de normas vigentes, ou seja, aquele vínculo moral que une o indivíduo à norma, por comungar daqueles valores, estava enfraquecido. Então, o sentimento de impunidade não é antagônico a essa visão, a essa ótica de Durkheim. Portanto, a alternativa está errada. São propostas da Escola de Chicago, Ecologia Criminal, para o controle da criminalidade. Letra A. Política de tolerância zero. Não, já está errado, né? A política de tolerância zero não tem nada a ver com a Escola de Chicago. A política de tolerância zero tem a ver com aquela política que buscava ser intolerante, no caso, uma máxima severidade e rigidez com crimes menos graves, porque eles entendiam, segundo essa teoria, que os crimes mais graves, a punição, não é, a crimes menos graves, influencia, inclusive, na frequência de delitos de crimes mais graves. Então, punindo os crimes menos graves, você diminui também a frequência de crimes mais graves. Então, não tem nada a ver com a Escola de Chicago, a política de tolerância zero. Letra B. Prevalência do controle social formal sobre o informal. Está errado, né? Porque, como a gente viu no bloco 2, segundo a Escola de Chicago, eles prestigiavam a prevalência, o controle social informal sobre o controle formal. Escola, igreja, clubes, família, eles acreditavam que naquelas zonas de transição, quanto mais havia a desintegração desse controle social informal, quanto mais falho era o controle social informal, inclusive com os vários adultos legitimando a ação criminosa de delinquentes mais jovens, o enfraquecimento do controle informal em determinadas zonas, não é, da cidade, que levava ao aumento da criminalidade. Portanto, só pelo início aí já está errado a letra B.
Letra C. Aumento das penas para o cometimento de delito simples. Não, isso aí não tem nada a ver com a Escola de Chicago. A Escola de Chicago, como já foi dito, é a teoria da ecologia das cidades, teoria ecológica do crime, que fez aquela divisão da cidade em círculos concêntricos. Quanto mais ao meio, maior a criminalidade, ia diminuindo de acordo com a distância para o meio da cidade, o loop, chamado loop, né? Tem aquela zona de transição, que seria a zona mais perigosa. Então não tem nada a ver com aumento de pena para os delitos mais simples e criação de zonas de exclusão. Letra D. Mudança efetiva nas condições econômicas e sociais das crianças. Construção da solidariedade social por meio do fortalecimento das forças construtivas da sociedade, igrejas, escolas, associações e bairros. Apoio total para a redução da pobreza e desemprego. Pois bem, meus amigos, essa assertiva está correta, porque a Escola de Chicago partia de dois pressupostos, duas consequências políticas criminais para a redução da criminalidade. Intervenção urbana, melhoria dos espaços públicos, não é? Dos equipamentos públicos, praças, iluminação, ou seja, intervenções urbanas, melhoria da estrutura urbana, daquelas zonas, não é? De exclusão, e também fortalecimento do controle social e formal, igrejas, escolas, associações, enfim. Unindo esses dois conceitos, o que inclui também, né, a maioria das condições econômicas e sociais, não é? E intervenções para redução de pobreza e desemprego, não são também são contribuições adicionais, também estão de acordo com essa teoria. Portanto, a resposta correta é a letra D. Letra E, controle individualizado, ou seja, controle específico e rígido sobre cada indivíduo, políticas uniformes diante do fracasso das estratégias por vizinhança. Exatamente o contrário, né? Não tem nada a ver o controle individualizado com a escola de Chicago, nem o controle rígido sobre cada indivíduo. Portanto, a letra E está errada. Então, o correto é a letra D. As notícias cujos títulos são apresentados acima tratam do recrudescimento da legislação penal brasileira nos últimos anos. Acerca da criminologia, das penas e dos modelos de reação ao crime, assinale a opção correta. Pois bem, candidatos, nessa questão o examinador não coube aqui no slide, mas o examinador trazia várias notícias, né, de jornais, nos quais eram veiculadas matérias sobre projetos para aumentar as penas, tratar com mais severidade determinados crimes, enfim, o aumento de penas, né, o aumento da severidade das penas para determinados crimes. E aí o examinador exigiu da gente os seguintes questionamentos, fez para a gente os seguintes questionamentos. A letra A. Iniciativas legislativas de agravamento de penas estão relacionadas ao modelo restaurador de reação ao crime, segundo o qual o mal causado pelo criminoso deve ser proporcionalmente retribuído pela pena. Essa questão trata dos modelos de reação ao crime, e como já vimos, esse modelo de agravamento da pena, de pena proporcional ao castigo, é um modelo clássico. Não se trata do modelo restaurador. O modelo restaurador é aquela figurinha que eu coloquei para vocês, duas pessoas se abraçando, e citei como exemplo a lei dos juizados especiais, aquela conciliação na transação penal, a composição civil realizada durante não é, o procedimento do juizado especial criminal, como modelo da justiça restauradora, o modelo restaurador. O agravamento das penas, a punição proporcional ao crime, ao mal cometido, como fator de intimidação, é o modelo de reação social clássico. Portanto, a alternativa A está errada. Letra B. A transação penal é a composição civil, institutos previstos na Lei 9099/95, que regula os juizados especiais, tem um caráter conciliatório, consoante o modelo clássico. Não, ele inverteu aí, né? A transação penal e a composição civil tem um caráter realmente conciliatório, mas é o modelo restaurador, a justiça restauradora. O modelo clássico é a pena. Eu até trouxe para vocês no modelo clássico o indivíduo preso olhando para dentro da cela, né? Aquele indivíduo preso, a relação entre Estado e criminoso, aplicando a pena pelo crime cometido. Letra C. O direito penal centrado na pessoa do infrator reflete o pensamento de Klaus Oxin na chamada terceira via do direito. Não, na verdade, a terceira via do direito, esse pensamento de Klaus Oxin, está relacionado à reparação de dano dentro do direito penal. Ou seja, aquele modelo integrado em que o direito penal também se preocupa com a própria reparação dos danos causados, inclusive a ser considerado como fator de redução de pena, a ser considerado na dosimetria da pena. Portanto, não tem nada a ver com centrar a pessoa de fator como objeto de estudo do direito penal. Isso está errado. Letra D. O recrudescimento penal, como resposta ao clamor por justiça, resulta na edição de leis penais simbólicas, que são editadas para reduzir as tensões sociais, mas que a falta de respaldo da ciência criminal não garantem uma efetiva prevenção do crime. Pois é, essa alternativa está errada porque os criminólogos, por exemplo, o Antônio Garcia Pablo de Molina, ele diz que a adoção de qualquer medida de política criminal, não é? Qualquer estratégia de política criminal que não se baseia no substrato empírico produzido pela criminologia, ou seja, pelo estudo científico, ela não, sem esse respaldo científico, não há garantia de uma efetiva prevenção do crime. Então, essa alternativa está correta. Letra E. Leis penais mais severas previnem o crime na mesma proporção que a certeza da punição, noção que tem origem em estudos no século XVIII de Cesare Bonezana. Não. Segundo Cesare Bonezana, o Marquês de Beccaria, né? Na verdade, a certeza da punição previne mais o crime do que a sua severidade. Não havia uma proporção aí na influência da certeza da punição quando comparada à severidade das penas. A certeza da punição seria muito mais eficaz do que a severidade da pena. Portanto, essa alternativa está errada. A correta, a letra certa é a letra D. Os objetos de investigação da criminologia incluem o delito, o infrator,
a vítima e o controle social. Acerca do delito e do delinquente, assinar a alternativa correta. Para a criminologia positivista, infrator é mera vítima inocente do sistema econômico. Culpável é a sociedade capitalista. Não, aí ele está se referindo à criminologia crítica, não é? A escola crítica de criminologia, que tem essa visão, não é? Sobre a ótica machista, que parte do pressuposto de que o criminoso é uma vítima da sociedade capitalista. Portanto, está errado. A criminologia positivista enxerga o comportamento criminoso, o comportamento criminal, a partir de fatores biológicos, sociológicos e sociais que influenciariam, né, que tornariam o criminoso refém dessas condições materiais e que acabariam, portanto, levando à prática delitiva. Está errada a letra A. B. Para a criminologia clássica, criminoso é um ser atávico, escravo de sua carga hereditária, nascido criminoso e prisioneiro da sua própria patologia. Está errado. Para a criminologia positivista, é que o criminoso sofre, padece de alguma patologia de natureza biológica ou psicológica, enfim. Ele nasce criminoso e é prisioneiro dessas condições, não tem como agir de forma diferente. Essas circunstâncias acabam levando obrigatoriamente, automaticamente, ele à prática de crime. Isso se refere à criminologia positivista. Portanto, letra B, errado. Para o machismo, delinquente é um indivíduo pecador que optou pelo mal, embora pudesse escolher pela observância e respeito à lei. Essa se refere à criminologia clássica, não é? Que acredita que o delinquente optou livremente, é um ser dotado de consciência, é livre, e optou livremente por praticar o crime, embora pudesse praticar a conduta correta. Portanto, isso é a criminologia, essa assertiva se refere à criminologia clássica, a escola clássica, não ao machismo. Então, está errado. A criminologia e o direito penal utilizam os mesmos elementos para conceituar o crime. Não, essa conceituação do crime, né, a conceituação é uma conceituação adotada pelo direito penal, e como vimos no bloco 1, a autonomia da criminologia é incompatível com a adoção do conceito de delito adotado pelo direito penal. Está, portanto, errada essa assertiva. Essa assertiva, inclusive, traz aquele conceito formal do direito adotado pelo direito penal, que está errado. Letra E. Para os correcionalistas, criminoso é um ser inferior, incapaz de dirigir livremente os seus atos. Ele necessita ser compreendido e direcionado por meio de medidas educativas. Está correto, assertivo, exatamente para a escola correcionalista. O criminoso pode ser comparado, inclusive, a uma criança. Ele não é capaz de dirigir os seus atos, necessita da tutela interventiva do Estado, que age como se fosse um pai, uma tutela paternalista mesmo, para indicar o caminho correto ao criminoso. Portanto, a resposta certa, letra E. Acerca dos modelos teóricos e explicativos do crime, oriundo das teorias específicas que, na evolução da história, buscaram entender o comportamento humano propulsor do crime, assinale a opção correta. Letra A. Entre os modelos teóricos explicativos da criminologia, o conceito definitorial de delito afirma que, segundo a teoria do Labeling Approach, o delito carece de consistência material, sendo um processo de reação social, arbitrário e discriminatório de seleção do comportamento desviado. Correta essa assertiva? Ela conceituou perfeitamente o modelo teórico explicativo da teoria da reação social, o labeling approach, rotulação social, ou etiquetamento, são sinônimos, não é? E realmente ela acredita, para os teóricos, não é, responsáveis por essa visão, eles acreditam que o crime não existe a priori, que é simplesmente fruto de uma rotulação social, e esse processo de rotulação, como a gente já abordou, seria altamente discriminatório e seletivo, não é? Voltado voltado a atingir determinados setores mais vulneráveis da população, não é? Seria um processo utilizado por um grupo dominante contra um grupo dominado, contra um grupo socialmente discriminado. Então, está correta essa assertiva. Letra B. O objeto de estudo da criminologia é culpabilidade. É completamente errado, né? O objeto de estudo da criminologia é o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. É absolutamente errado, não vou nem prosseguir. Letra D. Letra C. A criminologia clássica atribui comportamento criminal a fatores biológicos, psicológicos e sociais como determinantes desse comportamento, com paradigma etiológico na análise causal explicativa do delito. Essa é a criminologia positivista. Ele conceitua perfeitamente a criminologia positivista e não a criminologia clássica. A criminologia clássica enxerga o delito como um ente jurídico e tem aquela abordagem do comportamento criminal a partir do conceito de livre-arbítrio, aquela escolha consciente, né, racional do homem que podia agir de forma diferente, mas acaba optando pela conduta criminosa. Portanto, letra C é errada. O modelo positivista analisa os fatores criminológicos sobre a concepção do delinquente como um indivíduo racional e livre. Não, exatamente o que eu acabei de falar. Esse é o modelo clássico, a escola clássica. O indivíduo racional livre, que se vale do seu livre-arbítrio para praticar o crime, é o modelo clássico e não o positivista. O teórico de opção racional estuda a conduta criminosa a partir das causas que impulsionaram a decisão delitiva, com ênfase na observância da relevância causal e teológica do delito. Não, essa alternativa está errada, porque esse modelo teórico de opção racional, ele não se preocupa com
A etiologia ela é uma teoria situacional. Ela explica que o crime é uma opção racional do criminoso, ele analisa as vantagens e as desvantagens, mas esse processo de escolha e esse processo de análise das vantagens e as desvantagens para chegar a uma conclusão, ele não, esse modelo teórico não se preocupa em estudar. Então, a real etiologia do delito, o que move o indivíduo a achar que aquela conduta vai lhe trazer mais benefícios do que prejuízos, porque para ele vale a pena praticar o crime, independentemente dos eventuais custos, esse processo de escolha ele não é objeto de estudo desse modelo teórico, portanto, está errado a assertiva, porque não há essa ênfase na relevância causal etiológica do delito, ou seja, na raiz mesmo, no motivo, na causa do indivíduo praticar o delito. Então, portanto, a alternativa correta é a assertiva da letra A. Na segunda metade do século XIX, o jurista alemão Franz von Liszt desenvolveu a chamada ciência total do direito penal, ou ciência conjunta do direito penal. Em relação ao tema, assinale a alternativa incorreta. Incorreta, portanto, a errada. A criminologia, a política criminal e a dogmática jurídico-penal são saberes que integram a ciência total do direito penal na acepção de von Liszt. Pois bem, candidatos, a gente viu que o conceito de ciência penal integrada de Molina, não é, composta exatamente por essas três ciências que formavam a base de sustentação das ciências criminais. E esse conceito também é abordado por von Liszt, e é bom os candidatos prestarem atenção a esse jurista alemão. Ele é da escola alemã de criminologia. A gente não abordou a escola alemã por não se encontrar previsto no edital esse assunto, mas é importante, já é a segunda vez que eu me deparo com a questão tratando de von Liszt. Ele é um jurista alemão bastante conhecido, um renomado jurista alemão, portanto é bom vocês terem noção desse conceito de ciência total do direito penal, ou ciência conjunta do direito penal, mencionado na obra, inclusive, de Eduardo Viana. Ele escreve sobre esse conceito apresentado por von Liszt. Portanto, a alternativa A está correta. Letra B. A dogmática jurídico-penal é constituída pelo conjunto de normas e princípios referentes às leis penais e processuais penais. Correto. A dogmática jurídico-penal, não é, no caso, se refere ao direito penal, é constituído por um conjunto de normas e princípios referentes às leis penais e processuais penais. Perfeito. A política criminal pressupõe a adoção de políticas públicas em vistas à redução da criminalidade e da violência. Sim, a política criminal recebe o substrato empírico da criminologia e transforma em opções e estratégias e alternativas ao legislador para a adoção, não é, de medidas voltadas ao controle social do crime, ou seja, para intervir sobre o fenômeno criminal e reduzir os índices de violência e de criminalidade. Está correta essa assertiva. Letra D. A criminologia é uma ciência que se notabiliza por empreender análise empírica e interdisciplinar sobre a questão criminal. Perfeito. A criminologia é uma ciência e utiliza um método empírico e interdisciplinar sobre a questão criminal. Lembrar daquela diferençazinha entre interdisciplinariedade e multidisciplinariedade, a casca de banana, não é? Porque a criminologia se notabiliza por adotar um método interdisciplinar, não é a mesma coisa de multidisciplinar. Multidisciplinar está errado. Mas no caso aí, a alternativa que utilizou interdisciplinar está correta. Letra E. A criminologia é uma ciência do campo do dever ser, voltada à definição das condutas permitidas e das condutas desviantes. Errado. A criminologia, como já vimos no bloco 1, é uma ciência do campo do ser e não do dever ser. O direito penal é uma ciência do dever ser. A criminologia, não. Então está errada essa assertiva. Correta, no caso, a incorreta, né? A questão pediu a letra incorreta, a incorreta é a letra E. E com isso, candidatos, encerramos a resolução de questões dos blocos 2 e 3. Eu desejo muito boa sorte a vocês. Estou aqui à disposição. No final do bloco 3, disponibilizei o meu Instagram. Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida, qualquer pedido de assistência. Muito boa sorte e sucesso a todos.